Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 10/12, nós vamos meditar da primeira carta aos Tessalonicenses, do capítulo 1 ao capítulo 5. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Primeira epístola ou carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? A igreja que estava em Tessalônica. Tessalônica era a capital da Macedônia, era a sua maior cidade. E algumas pessoas questionaram quanto à autenticidade, né, atribuída a Paulo em relação a essa carta, mas não resta dúvida de que foi Paulo o autor da carta aos Tessalonicenses, né? É uma carta tipicamente paulina. E nós vamos ver que talvez esta tenha sido a primeira carta escrita por Paulo às igrejas. Ele escreveu essa carta na segunda viagem missionária dele. Logo após ele ter chegado a Tessalônicas, né, ele foi obrigado a seguir para Bereia, depois para Atenas e finalmente para Corinto. Então ele vai ter essa necessidade de escrever a esta igreja. E ele vai escrever essa epístola após ter recebido relatos do seu filho na fé, né, do irmão Timóteo, de um pastor ali em treinamento. Então Timóteo traz relatos para ele, né, porque ele tinha acabado de visitar esta igreja. E aí nós vamos ver que Paulo, ele vai aproveitar esta ocasião para expressar gratidão, a satisfação dele com as notícias do crescimento, do testemunho dos novos cristãos ali na igreja de Tessalônica. Ele também vai responder a algumas acusações que tinham sido feitas contra ele por opositores judeus. Ele vai encorajar também os cristãos ali daquela igreja a continuarem firme em seu trabalho, né, na perseverança do crescimento até a volta de Jesus, e corrigir certos mal entendidos, né, de questão escatológica, e em relação também aos sinais. Então Paulo vai aproveitar essa ocasião para falar sobre tudo isso. Então nessa carta nós vamos ter alguns assuntos escatológicos que Paulo vai trazer daquela maneira, né, que só ele sabe fazer, de uma forma muito clara, muito simples, mas numa profundidade extraordinária. E ele começa sempre com a saudação dele: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a todos vós, mencionando-vos em nossa oração, e sem cessar recordo-me diante de Deus e Pai a operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo no poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor a vós, né? E aí, com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com uma alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia, né? Que coisa linda. Então, Paulo aqui, ele fica muito feliz, ele expressa gratidão pela vida desta igreja. E aí, no capítulo 2, nós vamos ver
o proceder, né, do apóstolo Paulo, os seus cooperadores na evangelização ali naquela região de Tessalônica. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados, ultrajados em Filipe, como é do vosso conhecimento, estivemos ousada confiança em Deus nosso Pai, que vos anunciou o Evangelho em meio a muita luta. Pois essa nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para agradarmos aos homens, mas sim a Deus, a prova do nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de institutos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem entre vós, nem entre outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, o qual ama e acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estáis pronto oferecer-nos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amado de nós. E aí ele vai falar também sobre o proceder dos tessalonicenses, né? E esse proceder foi em meio à tribulação. Isso que é mais interessante, mais louvável. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graça a Deus, e que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes e de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim em verdade e em palavra de Deus, o qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitador da igreja de Deus existente na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte do nosso patrícios a mesma coisa que eles, por sua vez sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus e são adversário de todos os homens. E aí nós vamos ver que Paulo também expressa o interesse deles pelos irmãos, né? E Paulo também vai enviar Timóteo, né, as boas notícias trazidas por este apóstolo. Pelo que não, podendo suportar mais o cuidado de vós, pareceu bem ficar sozinho em Atenas. E enviou nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para o benefício da vossa fé, confirmando-vos e exortando-vos, a fim de que ninguém inquiete com esta tribulação, porque vós sempre sabeis que estamos designados para isso. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, queridos irmãos, não desanimem na tribulação, porque, né, no mundo tereis aflição. Então, Paulo está falando isso, pois quanto não estávamos convosco, predizemos que íamos ser afligidos. De fato, aconteceu e é do vosso conhecimento. Por isso, que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar a respeito da vossa fé, temendo que o tentador vos provaste e se tornasse inútil o meu labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, visto que esteve no vosso meio, trouxe boas notícias da vossa fé, do vosso amor, e ainda que sempre andássemos grato, lembrando-vos de vós, desejando-lhe muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, né? Então Paulo fala aqui, pois que
ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de Deus, orando dia e noite com máximo empenho para vos ver pessoalmente repartir a vossa deficiência na fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus Cristo, o Senhor, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor um para com os outros, para com todos, como também para vós, para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Senhor Deus e Pai, vindo do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. E aí o capítulo 4 é uma exortação à prática da santidade, né? Finalmente, irmãos, não vos rogamos ou exortamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que como de nós recebeste quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. E aí, situações dos mortos em Cristo e a vida do Senhor, né? Logo antes dessa sequência do versículo 13, ele fala, né, do amor fraternal. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito àqueles que dormem. Então, ele está falando daqueles que morreram, para que não vos entristeceis como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós, o vivo, que ficamos até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, de modo algum precedemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, é ressoada a trombeta de Deus e descerá dos céus os mortos em Cristo, que ressuscitarão primeiro. E olha o que ele fala no versículo 18: consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Então, o que Paulo está dizendo, né? Se você perdeu alguém morreu nessa fé, nessa esperança, alguém que entregou a sua vida para Jesus, console-se, console com estas palavras, né? Que nos reencontraremos, eles ressuscitarão primeiro, né? Paulo fala no versículo 16. E no capítulo 5, a vinda do Senhor é certa e repentina. Irmãos, relativamente os tempos e a época, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estejais inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz, segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, Paulo está dizendo, né, que a vinda do Senhor está perto e nada alterará essa notícia. E aí a necessidade que nós temos de vigilância, sabendo que está próximo e que pode acontecer tão repentino, né, como o ladrão que vem de noite. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Portanto, vós, todos os filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem à noite, e os que se embriagam, à noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestimos de toda a couraça da fé e do amor, e tornemos, tomando o capacete
a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou a ira, mas para alcançarmos a salvação mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí ele vai finalizar com vários preceitos, entre ele fala, regozijai-vos sempre, tá no versículo 16. Ele fala no 15 que a gente não deve retribuir o mal com o mal. Pelo contrário, eu devo seguir o bem para com todos. Depois ele fala para me regozijar sempre. Eu sempre tenha um coração alegre e grato. 17, ele fala que eu devo orar sem cessar. 18, em tudo. Vou repetir. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Não desprezei as profecias. Julgai todas as coisas, retendo o que é bem, o que é bom, abstendo-vos de toda forma do mal. E aí ele fala, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, a vossa alma, o vosso corpo seja conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, colocamos diante de Ti. E queremos sim estar vigilantes, sempre atento à Tua hora, ao Teu chamamento. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.